Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Afinal, o que somos nós? A Roberta Gomes, quando tinha 7 anos de idade, foi atropelada por um ônibus. Ela foi levada para o hospital e durante a cirurgia teve uma parada cardíaca. De repente, ela se viu em outro lugar, em outro hospital, rodeada por pessoas de luz que tentavam tranquilizá-la. Mais tarde, ela ainda teve uma segunda EQM totalmente diferente da primeira. Vamos conhecer a história dela? Oi, Roberta. Olá. Muito obrigado por você compartilhar conosco a sua história. Obrigada. Eu gostaria, por favor, que você se apresentasse, me dissesse o que você faz, eu sei que você é estudante, e em seguida contasse a sua história pra gente. Meu nome é Roberta Gomes, tenho 19 anos e sou estudante. A minha história começou basicamente em 2005, quando eu tinha 7 anos, que eu fui sorteada para uma excursão, né, da escola, que seria o recreio nas férias. E eu fui sorteada assim por acaso, eram poucos alunos, e a minha mãe, ela não queria deixar eu ir. Ela parece que já sentia que algo ia acontecer. E ela não, mas eu quis insistir e ela acabou deixando eu ir. Na segunda semana que foi quase lá pro meio das férias, que nesse dia a gente ia pro zoológico, se eu não me engano. Aí a minha mãe, ela trabalhava desde cedo, então quem me deixava era um primo meu. Ele me deixou na escola e eu fiquei com os meus outros colegas esperando ser chamada para subir no ônibus. Eu estava na fila e quando chamaram meu nome eu fui em direção para subir no ônibus. Só que quando eu parei na frente do ônibus, ele começou a andar sozinho. Era uma ladeira e ele começou a andar. O motorista não estava dentro do ônibus, ele estava na traseira do ônibus arrumando algumas coisas e só tinha apenas crianças lá dentro. E parece que alguma das crianças mexeram, né, no ônibus e o que fez ele andar. Aí quando eu vi que o ônibus estava vindo na minha direção, eu tentei correr, só que tinha muita criança e muita gente na minha frente. E quando essas pessoas viram que o ônibus estava começando a atropelar todo mundo, elas ficaram paralisadas. E mesmo que eu tentasse correr, eu não conseguia porque era muita gente na minha frente. E aí o ônibus me acertou em cheio. Eu fiquei consciente o acidente inteiro. Como é que ele acertou? Como é que ele... O que aconteceu? Ele bateu de chapa? Como é que foi essa batida em você? Eu estava bem no meio dele. Então ele me acertou com tudo e eu fui para baixo dele. E eu enquanto ele andava, eu ia sendo arrastada. E foi tudo muito rápido. Quando eu vi... Você foi arrastada, enganchou uma parte no ônibus? Eu não sei se foi a minha roupa, eu não sei se foi minha pele, porque a minha coxa esquerda, ela ficou presa. E eu só sei que eu fui arrastada, enquanto ele andava eu fui arrastada, e teve uma parte que a roda passou por cima da minha barriga e eu fiquei presa debaixo da roda. O que mais me impressiona é que eu não desmaiei, eu fiquei consciente, eu senti tudo. Você olhava para a roda? Olhava. Aí quando o ônibus ele bateu no muro, ele parou, foi o muro que bloqueou. Todo mundo ficou desesperado. Quer dizer, quando ele bateu, a roda estava sobre a sua barriga? Estava. Tá. Aí quem me tirou debaixo do ônibus foi a minha professora. Só ela fez isso? Teve gente que ajudou. Talvez tivessem empurrando um pouco e ela ia me tirando aos poucos. Ela ia tirando, tá.
A ambulância demorou e eu tava sangrando muito já. Eu tava com hemorragia externa e interna. E se eu esperasse, talvez eu não fosse aguentar. E aí ela não teve alternativa, ela teve que me tirar. Aí ela me tirou e ela me contou depois que ela sentiu, enquanto ela me carregava no colo, ela sentiu o meu osso da bacia já quebrado. Ela disse que sentiu. Eu fui pelo carro dela até o hospital. Eu lembro que quem estava comigo no banco traseiro era uma mãe de uma colega. Minha professora estava dirigindo e meu professor de dança, ele estava com a minha outra colega já morta no colo dele. Uma colega minha, ela Então estava... teve uma segunda pessoa atropelada? Não foi só eu que fui atropelada, foram várias crianças. Só que o caso mais grave foi o da minha colega que faleceu e o meu, que eu tive muitas sequelas. As outras crianças, elas foram atropeladas, mas não foram tão graves. Entendi. E a minha colega já estava morta no colo do meu professor chorava muito. E aí nesse estágio, depois do choque, eu comecei a sentir as dores. A região da minha bacia começou a doer com uma dor absurda, que o osso já estava quebrado. E eu estava deitada e aí eu inclinei, né, para ver meu corpo. E a mãe da minha colega não queria deixar eu ver. Mas quando eu olhei, eu tava com a marca da roda na minha barriga. A minha perna totalmente ensanguentada, porque o ônibus ele arrancou metade da carne da minha coxa. E minha barriga tava doendo demais. E aí eu lembro que eu chamava muito pela minha mãe. E nessa altura eu já tava delirando de dor, né? Aí eu cheguei no hospital, aí eu fui levada pra fazer os exames. Fiz ultrassom, fiz raio-x. Os médicos, quando eles me viram a princípio, eles achavam que eram apenas fraturas expostas, né? Tanto que os médicos até brincavam comigo porque eu ainda conseguia me comunicar. Tá. Aí quando saiu o resultado da ultrassom, do raio-x, né? Eles viram que meus órgãos, intestino, uretra, bexiga, baço, estavam totalmente esmagados. E minha bacia e o fêmur estavam totalmente quebrados. E eles foram imediatamente comigo para o centro cirúrgico. Aí eu lembro que a última recordação que eu tenho, quando eu estava acordada ainda, é que eu estava no colo de um enfermeiro e eu estava com muita dor. E aí eu falava se ele podia me salvar, perguntava para ele. E aí eu desmaiei. Aí nisso foram 7, 8 horas de cirurgia. E foram médicos de diversas áreas, plástica, do coração, bexiga, gastro. E eu tive diversas paradas cardíacas. Eu estava perdendo muito sangue. E foi a partir daí que eu tive a minha primeira EQM, que foi quando que eu vi que tinha a ver com minhas paradas cardíacas, que minha mãe falou que o médico falava para ela que eles tinham que interromper a cirurgia para me reanimar, para me trazer de volta. Aí a minha primeira EQM foi que eu já estava fora do meu corpo. Eu não via o meu corpo em si, mas eu já sabia que eu não estava mais naquele plano. Eu estava numa espécie de hospital e eu conversava com pessoas que eu já sabia que elas não estavam mais no plano material, porque elas me falavam isso. E eram pessoas assim de luz mesmo, eram pessoas que me receberam muito bem,
me deixavam mais calma. Eu conversei com essas pessoas por horas. E não era o mesmo hospital que eu estava. Era um hospital diferente. Era um hospital em que as pessoas estavam vestidas com roupas claras. Tinha criança, tinha homem, tinha mulher, tinha idoso. E eu conversava com diversas delas. E todas elas, de alguma forma, me deixavam mais calmo, falavam que ia ficar tudo bem. Só que em nenhum momento elas falavam que eu ia voltar ou que eu ia ficar lá. Você não reconheceu ninguém? Não. Eles disseram quem eles eram? Eles eram onde? Não, eles não falavam o nome deles. Nem Não. que relação eles tinham com você? Não. Nem porque eles estavam ali? Só me deixavam calma, tentavam não me deixar com medo, porque a situação estava pesada. Nesse momento você sentia a dor ainda? Nesse momento eu não senti dor. Nesse momento eu senti paz. Senti paz. Toda aquela dor física que eu estava sentindo tinha sumido totalmente. Depois das 8 horas de cirurgia, eu fui pra UTI e fiquei em coma por 11 dias. Com os médicos desacreditando minha mãe, falando que eu não ia aguentar, que já era pra minha mãe se preparar, porque eu não ia conseguir respirar mais sem os aparelhos, eu estava muito fraca, meus órgãos estavam todos prejudicados. E eu tive, a segunda EQM durante o meu coma, que durou 11 dias. Essa segunda EQM foi que eu via, eu estava na minha própria mente. Eu conseguia enxergar todos os meus sentimentos. Só que nessa segunda EQM eu já não considero tão positiva, porque eu sentia raiva. Não só sentia, como eu enxergava a minha própria raiva. Eu não sei como explicar isso, mas é como se eu tivesse numa sala e tivesse várias imagens e todas elas um sentimento diferente. E o sentimento que eu sentia era dor, raiva e questionamento. Por que eu estava passando por isso? Raiva porque eu não nem sei explicar por quê. Porque é raiva. Dor porque eu sentia dor física mesmo estando em coma. Eu estava em coma, mas mesmo assim eu conseguia sentir toda a dor que estava no meu corpo. Mas você, durante a segunda EQM, nesse momento, você também sentiu dor? Senti. Tava cheia de aparelho, tava com fixador externo na bacia, que meu osso da bacia tinha quebrado, e aquilo doía demais. E uma coisa que me incomodava muito também era a sonda, que eu usava uma sonda para me alimentar, e a sonda na bexiga, que como a minha bexiga tinha sido esmagada, era algo que doía assim absurdamente. E aí, durante essa minha EQM, eu também sentia as dores do meu corpo. E eu sentia dor e eu via todos os meus sentimentos. E eu também vi cenas do acidente. Você reviu as cenas? Sim, então? Eu via o que tinha acontecido comigo. A partir do seu ponto de vista ou como se você estivesse fora? Do meu ponto de vista. Tudo o que tinha acontecido. E eu ficava me questionando por que tinha acontecido isso comigo. E era como se fosse uma sala em que tivesse várias imagens passando e todas elas um sentimento ou uma imagem do acidente. E uma espécie de filme curto? Uma espécie de filme curto, exato. E essa foi a minha segunda EQM. Depois disso Você notou quando ela terminava? Você notava quando ela terminava? Sim, era como um desligue. Como se fosse o computador que você está usando e depois você desliga e ele apaga. Era uma coisa assim que não tinha final, era só... E o começo? Você o começo, notava? Ele surgiu. Tá. Depois dos 11 dias de coma, eu acordei. Antes disso, uns 3 dias antes, os médicos falaram que iam desligar os aparelhos caso eu não conseguisse respirar. Porque eles tentaram fazer um teste
Eles tiraram os tubos, só que eu não consegui respirar. E aí eles falaram pra minha mãe que já era pra ela se preparar, porque eu não ia mais voltar. Aí minha mãe me falou que tinha uma capela no hospital. E ela disse que orou muito, pediu muito pra Deus para que eu voltasse. E aí depois dos 3 dias eu voltei. Consegui respirar totalmente sem os aparelhos. Só que quando eu voltei do coma, não foi muito positivo. Eu voltei com muita raiva. Eu tava com muita dor, porque eu tava sedada. Mesmo então, estando em coma, eu sentia dores. Então imagina quando você volta do coma e sente as dores de verdade. E aí eu tava sentindo muita dor. E eu voltei com muita raiva. Era uma raiva assim que eu nem sei explicar por quê. E aí eu briguei com a minha mãe e eu perguntei, mas por que você não tava lá na hora que eu sofri o acidente? Eu entendo, a minha mãe tava trabalhando, mas nem eu sei explicar por que eu fiquei desse jeito. Eu fiquei com muita raiva. Eu acho que era um questionamento por que estava acontecendo isso comigo, porque eu tão nova tinha que estar passando por isso. Quanto tempo depois você saiu do hospital? Depois de 4 meses. Você contou para sua mãe, contou para alguém que você esteve em outro lugar, rodeada de pessoas? Não, eu não contei. Quanto tempo depois você contou para alguém sobre isso? Depois de muitos anos. Porque os meus familiares, eles são religiosos, porém não acreditam muito nisso. Com exceção da minha madrinha, que minha madrinha ela teve experiência do tipo, mas a minha mãe, ela não gosta muito desse tipo de assunto. Assim. Mas ela, quando você contou, ela acreditou? Acredita, só que ela fica meio receosa, ela prefere não ficar entrando muito nesse assunto. Nas suas experiências, você se sentia de alguma forma ligada ao universo? Você tinha uma sensação de pertencimento, alguma coisa desse tipo? Eu sentia que eu estava pertencendo a outro plano. Que eu não era mais do plano material. Eu sentia que eu já estava em outro lugar, que eu já estava anexada em outro lugar. Você sentia que estava morrendo? Sim. Aos 7 anos você tinha essa sensação? Sentia. Muito antes de ser sedada para a operação, já sentia. Mas quando você teve a experiência de quase morte, você sentia, tipo, opa, a coisa complicou, tô morrendo, tô vendo gente que eu não conhecia? Teve algum sentimento desse tipo? Sim. Quando eu estava conversando com aquelas pessoas, era como se eu já tivesse anexada. Como se aquele plano já fosse para eu ficar ali e não voltar mais. E te dava prazer ou medo de estar ali? Me dava prazer. Era um sentimento de paz. Eu não estava sentindo mais dor. Era um sentimento bom. Os seus outros sentidos, eles foram de alguma forma... Você tem alguma lembrança, por exemplo, da visão? A visão era diferente? O tempo era percebido de uma forma diferente? Era o hospital que eu estava... no outro plano, era como se fosse aqui na Terra. É como se eu estivesse aqui. Mas ao mesmo tempo, você sabia que não era aqui? Sabia. Isso quer dizer que a sensação de tempo era a mesma como você sentia aqui? Sim. Era como se eu tivesse... E as pessoas quando falavam, mexiam a boca? Mexiam. Era totalmente normal. Você falou que elas estavam com roupas claras. Roupas claras. Roupas brancas. Mesmo as crianças? Todo mundo. E você via paredes? Via. Corredores. Luz? Luz. Eu acho que era um hospital para curar as pessoas que estavam passando por momentos difíceis como eu. E na segunda experiência que você teve, essa percepção do tempo, diferente do que Totalmente aqui? diferente. Porque eram coisas misturadas. Eram os meus sentimentos junto com as imagens do acidente. Por que você acha que isso que você teve, tanto num quanto no outro caso, não foram sonhos? Porque eu tinha consciência. Eu sabia que eu não estava sonhando. O que significa ter consciência? Era como se eu tivesse... eu tô aqui agora. Eu sei que eu tô acordada aqui agora. Você sente que tá. Você tem certeza que tá. E eu tinha certeza. Nos dois casos? Nos dois casos. Não eram sonhos. No segundo caso, você teve uma percepção de tempo diferente.
Sim. Alargado, mais rápido? Que tipo de diferença você sentia? Era rápido. Eu tava... É como se fosse uma sala e as imagens giravam ao meu redor e eu via tudo. Via raiva, tristeza, dor. Você consegue perceber alguma mudança, não por causa do acidente, que essa é claro que teve, mas por causa da experiência de quase morte? Isso fez com que, eu sei que você era muito criança, mas de alguma forma isso modificou você? Totalmente. Você pode nos contar sobre isso? Antes do acidente, eu nunca tinha visto nada de diferente em relação ao mundo espiritual. Depois que eu saí do hospital, eu ganhei alta. Logo nos primeiros dias eu tive uma experiência. Eu estava no quarto com a minha mãe e eu lembro que eu tinha muitos brinquedos e um deles era uma casa enorme de boneca. E eu estava brincando com essa casa de boneca e eu ouvi uma voz. Eu ouvi uma voz e era uma voz de uma criança. Uma criança que estava perdida e ela perguntava pra mim, ela me chamava pelo meu apelido, que é Carol, e ela perguntava onde que ela estava. E eu, com 7 anos, lembro disso até hoje, que eu senti me tocar nas costas. Era uma voz de uma criança que perguntava onde estava e ela ainda cutucou as minhas costas. Eu gelei na hora. Eu pensei em contar pra minha mãe, só que a minha mãe, ela não ia acreditar em mim. Eu só tinha 7 anos. E a minha mãe, ela tem um pouco de medo dessas coisas, então eu prefiro guardar só pra mim. Depois do acidente, eu comecei a ser sensitiva. Comecei a ver coisas feias e coisas boas também. Acordada? Acordada. E coisas ou pessoas? Pessoas. Aqui, como se estivessem aqui? Exatamente. Uma das experiências, assim, das coisas, dos momentos, assim, que me deram medo, foi quando eu cheguei da escola. E toda vez que eu ia pra escola de período escolar, e aí eu cheguei e sempre ia pra casa da minha tia antes pra falar com ela. Aí eu lembro que eu cheguei na casa dela e não tinha ninguém, minha tia não tava, mas a casa tava aberta. E uma pessoa gritou lá dentro, uma voz gritou. Eu fiquei muito assustada. Gritou chamando alguma coisa ou não, um berro? Ela deu um berro. Tá. E eu fiquei muito assustada. E nisso eu já tinha 10 anos, eu não tinha mais 7. Tá. Tinha 10 anos. E aí eu fui embora, né? E tem uma escada que tem que descer pra ir pra minha, que era a minha antiga casa, no caso. E enquanto eu descia a escada, entre a escada tinha um cercado de ferro. E apareceu uma mulher que ela ria debochadamente pra mim. Era um deboche assim sem tamanho, ela ria. E você via como você tá me vendo? Sim, era uma mulher branca, cabelo preto, e ela se inclinava pra me olhar e ria. E aí passou 1 minuto, ela sumiu. Você sentiu medo? Muito medo. E o que você fez? Eu contei pra minha família. E aí eu senti necessidade de contar. E minha família não acreditou em mim. É porque é difícil você acreditar numa criança. Você acha que é a imaginação dela. Mas eu sei que não era minha imaginação. Tá. Depois eu tive outra experiência com essa mesma mulher. Só que foi em viagem astral. Quantos anos você tinha? Eu acho que eu ainda tinha 10 anos. Tinha 10 anos ainda. Mas você tinha já essa compreensão de viagem astral, que era uma viagem astral? Nessa época, não. Mas depois de um tempo que eu fui estudando mais sobre isso, que eu vi que tinha tudo a ver. E na época, me conta como foi. Eu dormi
E aí eu acordei já em outro plano. Mas eu tava totalmente consciente. É isso que mais me assusta. Eu tava num lugar muito feio. Eu tava numa espécie de quintal, de vários quintais de várias casas. Eram casas humildes. Tinha diversos varais com roupas. Diversos. Você podia se perder ali. E era um dia totalmente acinzentado. O céu tava muito feio. E aí eu fui andando, né? E aí eu parei em direção a um homem que estava sentado numa espécie de banco muito baixo. E ele estava muito sério. Ele tava com uma espécie de livro na mão. E ele olhou pra mim, bem sério. E aí a única coisa que ele disse foi: é a última vez que eu vou estar fazendo isso. E aí eu lembro que ele pegou a mão dele e cobriu os olhos. E nisso ele incorporou essa mesma mulher. Ele começou a falar grosso, e era a voz dessa mulher. Só que de relance, do meu lado eu via ela também. Eu olhava só pra ele, só que de relance ela estava do meu lado. E ela me xingava muito. Ela me xingava diversos nomes e ela sentia muita raiva de mim. E uma das coisas que mais me marcou foi quando ela falou que eu ia morrer da mesma forma que ela morreu. Foi nesse instante que eu fiquei assustada. E eu tava com consciência. E eu não entendi o porquê que ela tava com raiva de mim. Eu nunca tinha visto essa mulher. E aí eu despertei. Essas experiências, que tipo de impacto elas têm? Diminuiu o seu medo da morte? Você tinha um sentimento religioso antes? Hoje, como é que você olha para tudo isso? O que você tem? Na verdade, só me gera medo. A coisa que eu mais temo é a morte. Você ainda tem medo da morte? Totalmente. Isso não diminuiu o seu medo da morte? Não foi nem questão do acidente. Foi em questão das experiências pós-acidente. Experiência com aquelas viagens astrais ruins. Quando eu via pessoas que estavam com raiva de mim, por algum motivo. Várias pessoas têm o medo da morte diminuído em função de que elas descobrem de que a morte não é um fim. Você acha que a morte é um fim ou que tem coisa depois? Totalmente, que tem continuidade. Então você tem medo do que vem depois? Tenho medo do que vem depois. Em função das suas experiências? Em função das experiências ruins que eu tive. Até hoje? Até hoje. Tenho muito medo. Eu tenho consciência de que eu posso ter feito algo ruim, não nessa vida, em outra. E que então você entende que você teve outras vidas? Com certeza. E por que essas pessoas, principalmente essa mulher, tem raiva de mim? E ela apareceu pra mim 2 vezes. Algumas pessoas comentam que elas percebem com mais facilidade o sentimento dos outros, das pessoas que são próximas. Sim. Isso também aconteceu com você? Totalmente. Depois disso que eu me tornei mais sensitiva, muita gente saiu da minha vida. Pessoas que estavam me fazendo mal. Sabe por que você se afastou delas? Ou... Porque eu me afastei. Eu tenho uma grande facilidade em sentir o sentimento das pessoas, sentir a energia delas. Com relação à premonição, isso é outra coisa que algumas pessoas comentam ter. Isso aconteceu de alguma forma com você? Não, premonição nunca chegou a acontecer. Roberta, como última pergunta, eu queria saber hoje, você olhando para trás, por tudo que aconteceu com você, os acidentes, as experiências de quase morte, essas viagens astrais que você menciona, de que forma isso contribuiu para você entender a vida? Qual a modificação que teve? Você consegue olhar para tudo isso como tendo sido uma coisa positiva ou negativa? Como é que é isso para você? Naquela época eu enxergava como algo negativo. Eu ficava me perguntando por que eu tinha que passar por tudo isso tão jovem. Que eu era uma criança.
E eu realmente questionava Deus. Por que que estava acontecendo comigo? Porque antes disso meu pai, né, tinha falecido já. E depois de um ano aconteceu isso comigo. Mas depois que eu amadureci, o acidente de uma forma me fez amadurecer muito rápido. Porque me fez um ser humano melhor. Me fez ter uma visão da vida melhor. Eu acredito que esse acidente não foi por qualquer motivo. Foi por algum motivo que eu ainda tenho certeza que lá na frente eu vou saber o porquê Deus quis que eu passasse. E hoje eu tenho uma visão muito mais ampla do mundo espiritual. Naquela época que eu era mais jovem, eu achava que a morte era o final, não ia ter mais continuidade. Hoje eu vejo que tem, depois dessas diversas experiências. Dúvida nenhuma sobre uma continuidade? Nenhuma. Olha, Roberta, queria agradecer muito você ter compartilhado com todas as pessoas. Eu acredito que essa é uma pesquisa a longo prazo que nós temos. É muito difícil a gente ter uma abordagem científica sobre relatos que dependem da subjetividade das pessoas, mas isso tem a ver com a consciência que está sendo investigada mundialmente, principalmente na medicina, através de cardiologistas, neurologistas, mas também físicos estão se ocupando disso. Eu acho que esses relatos como o seu vão nos ajudar muito. Então, muito obrigado. Eu que agradeço poder compartilhar com vocês. Tá, obrigado. Obrigada. Ela enxergou os próprios sentimentos. Como que é isso? Que coisa maravilhosa, gente. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê muitos likes, compartilhe os nossos vídeos, faça comentários. E se você tiver uma dúvida ou passou por uma EQM, se tiver mais de uma também, vai. Se você tiver dúvidas ou passou por uma EQM e sentir vontade de compartilhar essa história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Muito obrigada pela sua companhia. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?